Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos à análise da quinta rodada do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016, partida que foi jogada no dia 17 de novembro de 2016 entre o norueguês Magnus Carlsen com as peças brancas e o russo Sergei Karyakin com as peças negras. Nesse Mundial nós tivemos já 4 partidas jogadas, as duas primeiras foram partidas bem calmas, os jogadores estavam se estudando. As duas seguintes foram partidas muito bem jogadas, foram 6 horas e meia de partida, em que o Carlsen estava pressionando bastante o Karyakin. O Carlsen mostrou que está com sede de sangue, e o Karyakin mostrou também que dá conta de segurar a pressão do Carlsen. Então o Carlsen começa a ficar em maus lençóis porque não está dando conta de penetrar no muro que é o Sergei Karyakin, que é o jogo do Sergei Karyakin. Então, quinta rodada, ambos os jogadores estão com 2 pontos antes do início dessa rodada. E o Magnus Carlsen começou com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, parece que a gente vai ter outra abertura espanhola igual às partidas 2, 3 e 4. Só que aqui o Carlsen muda a abertura para bispo em C4, mostrando que ele quer tirar um pouco o Karyakin da preparação. Bispo C4 caracteriza a abertura italiana, que nunca foi usada em nenhum mundial depois de 1981, que foi na disputa entre o Karpov e o Korchnoi. Depois de 81, o Mundial de Xadrez Clássico, a abertura italiana nunca foi usada. Pois bem, Karyakin respondeu com bispo C5, bispo C4 começa a ter uma pequena pressão aqui em cima do ponto F7, bispo C5 tem a mesma ideia, só que no peão de F2, roque branco, cavalo F6 negro, abrindo caminho para o roque, D3 branco, já que eu já tirei meu bispo aqui para casa C4, não tem muito problema eu avançar o peão para D3 para apoiar o meu peão em E4. O meu bispo já está de fora da minha estrutura de peões. O caso seria diferente se o meu bispo ainda estivesse em F1. Avançar o peão para D3, eu estou, de certa forma, prendendo o meu bispo atrás dos meus peões. Eu estou tirando muita ação do meu bispo. Roque negro, A5, e aqui a ideia das brancas é começar a expandir na ala da dama, começar a ganhar um pouco de espaço nessa ala da dama. D6 negro, abrindo caminho para o desenvolvimento do bispo em C8. C3, o objetivo principal aqui é apoiar o avanço B4, incomodando aqui esse bispo em C5, né? Então, as negras jogaram A6, abrindo uma casa de escape aqui para o bispo continuar atuando nessa diagonal aqui, depois do avanço B4. B4 branco, estou importunando esse bispo e as brancas ficam com uma estrutura de peões interessante. Aqui, a gente percebe que as brancas estão tendo um domínio do espaço do tabuleiro na ala da dama. Em contrapartida, os peões, por terem avançado demais, eles começam a ficar um pouco mais fracos. Começa-se a criar uma dificuldade de defesa desses peões. Mas, nessa situação, o Carlsen acredita que o domínio do espaço na ala da dama vai compensar essa fraqueza dos peões. Bispo em A7, fugindo do ataque do peão. Torre em E1. Cavalo em E7. Já que o meu cavalo não vai ter muito como atuar aqui na ala da dama, já que ele está sem espaço para manobrar por causa dos peões brancos, as negras decidem transferi-lo aqui para a ala do rei, trazendo ele para a casa G6 para ele ter um jogo melhor aqui na ala do rei. Cavalo de B em D2, cavalo em G6. E aqui a gente tem a novidade da posição. Em 2014,
essa posição já tinha sido jogada entre o Ocharov e o Deviatkin. Eu nunca ouvi falar desses dois, só que o importa não é o nome deles, o que importa é a partida. Naquela partida, o Bocharov jogou o lance cavalo em F1, certo? Procurando trazer esse cavalo aqui para casa G3 e tendo um belo domínio aqui dos cavalos na ala do rei. E depois de 52 lances naquela partida, as brancas conseguiram a vitória. Essa foi uma partida jogada entre grandes mestres. O Bocharov tinha 2.560 pontos e o Deviatkin tinha 2.512. Aqui, porém, o Carlsen decidiu jogar o lance D4. Eu considero isso uma novidade. Já existiu uma outra partida que foi jogada com o lance D4, só que com jogadores com ritmo muito baixo. Então, eu não vou considerar isso entrando nas nossas estatísticas de partidas que já foram jogadas e estudadas com essa posição, certo? Então D4 das brancas, aumentando aqui a pressão no centro, a gente percebe que o Carlsen está sedento por uma vitória, ele quer abrir a posição, ele quer criar linhas de ataque em cima das negras, e ele decide jogar o lance D4 para tentar aumentar a pressão aqui no centro, abrir linhas aqui no centro para poder atacar as negras. C6 negro, defendendo aqui o ponto D5, evitando um possível lance D5 das brancas, desculpa. Talvez não seja o melhor lance no momento, só que em um futuro próximo pode causar algum estrago. E também abrindo caminho para um lance D5 negro. As negras, por conta própria, vão começar a pressionar esse centro. Então, a ideia de C6 é essa, tanto defender D5 branco, quanto apoiar D5 negro. As brancas jogam H3. Essa ideia a gente vê bastante em todas as partidas, defendendo o ponto G4, defendendo do importúnio do bispo ou do cavalo. E aqui as negras decidem abrir o centro. Peão toma D4. Peão toma D4. E aqui a gente começa a ver a deficiência que eu tinha comentado um pouco mais cedo das brancas começar a aumentar. As brancas ainda têm um ganho de espaço muito forte aqui na ala da dama. Porém, a fraqueza dos peões por terem avançado começa a ficar mais evidente. Antes, nós tínhamos aqui um peão em C3 apoiando essa estrutura de peões. Esse peão agora sumiu. Esses peões aqui não vão ter muito apoio de companheiros para se manterem nas suas boas posições. Esses peões vão começar a depender de peças para a sua defesa. Então, tenha isso em mente, isso vai ser importante no futuro dessa partida. As negras também mostram que estão sedentas pela vitória. O Karyakin não é um jogador puramente defensivo, igual ele demonstrou nas primeiras partidas. E a gente viu que o Karyakin forçou a posição em algumas partidas e se deu mal, só que ele não desiste de forçar a posição. Então, cavalo toma E4, tentando abrir essa posição. E aqui nós temos o lance bispo toma F7. A gente vai voltar nele agorinha. Primeiro, vamos dar uma olhada de por que as brancas não capturam com o cavalo em E4. Bem, as negras têm D5. Ataque duplo no bispo e no cavalo, também conhecido como garfo, né? As brancas poderiam recuar aqui com seu bispo, defendendo o cavalo. Depois de peão toma cavalo, bispo toma peão, igualdade de materiais, ambos os lados têm o par de bispos, só que as brancas sentem que isso seria um pouco passivo e que elas têm uma oportunidade de tentar abrir um pouco a posição das negras. Por isso, ao invés de jogar cavalo toma E4, as brancas decidem jogar bispo toma F7, cheque, começando a abrir um pouco essa posição do roque negro e debilitando o rei negro, possibilitando um ataque branco futuro.
torre toma F7, cavalo toma E4 agora. E as brancas abriram mão do par de bispos, agora são as negras que têm um par de bispos que está até relativamente bem colocado. Só que as brancas abriram a posição do rei negro e elas vão tentar jogar em cima disso agora. D5 negro, as negras criam uma bela estrutura de peões aqui, fixam o peão aqui na casa D4 das brancas. Seus peões estão muito bem protegidos, enquanto o peão branco vai se tornar um alvo bastante interessante aqui para as peças negras. Esse peão não tem nenhum peão em casas adjacentes a ele que possa apoiá-lo. Lembra que a gente comentou sobre isso um pouquinho mais cedo? Cavalo C5 branco, todo lance tem uma contrapartida, certo? As negras conseguiram uma bela estrutura de peões, só que também criaram uma casa muito interessante para o cavalo aqui na casa C5. E o cavalo vai se aproveitar dessa casa. G6, mesma ideia, defendendo um ponto G5 de cavalo e bispo. Torre em A3, e eu acho essa ideia aqui muito interessante. As brancas já têm uma torre na coluna aberta E, e elas têm a ideia de trazer uma segunda torre para essa coluna. Uma bateria de duas torres na mesma coluna e talvez, se for necessário, uma dama, é um ataque muito forte que pode estar vindo através dessa coluna. Então as negras vão ter que começar a tomar cuidado com as ações das brancas nessa coluna E. Eu realmente acho essa ideia de dobrar torres em colunas abertas muito boa, né? Eu sou fã dessa ideia. Bem, as negras responderam com o bispo em F5, desenvolvendo seu bispo e abrindo caminho para torre, desculpe aqui, para a torre de A8 entrar na partida, talvez defendendo essa coluna E. E aqui eu teria jogado torre de A em E3. Olha só esse ataque lindo que está entrando na posição das negras. Só que o Carlsen preferiu o lance cavalo em E5, ameaçando a torre aqui em F7, propondo a troca de cavalos. As negras aceitam a troca. E aqui eu considero que o Carlsen não fez a melhor escolha. Ele decidiu capturar esse cavalo com o peão. Eu entendo a ideia das brancas, elas querem um peão passado para pressionar a posição negra. Só que você tem que lembrar que as negras também vão ter um peão passado aqui. Não é um peão passado tão adiantado, mas é um peão passado. Além disso, esse peão está apoiado por outro peão. Então é um peão muito mais sólido do que o peão de E5 das brancas. Além disso, as brancas estão bloqueando a coluna aberta que elas tinham, que poderia causar uma pressão muito forte na posição das negras. Eu teria capturado cavalo com a torre, mantendo o domínio aqui da coluna E deixando a possibilidade da torre aqui de A3 vir para E3, apoiando ainda mais o domínio dessa coluna, ou para F3, tentando algum contrajogo, disputar essa coluna F com a torre de F7, né? Já que em F3 a torre estaria sendo apoiada pela dama. Mas Carlsen decidiu jogar peão toma cavalo e as negras jogaram dama em H4. E aqui a gente percebe que as negras não estão para brincadeira hoje. Elas estão batendo muito fortemente aqui no ponto F2. Dama já está atacando esse ponto. A torre logo pode atacar esse ponto. Só precisa que o bispo saia. E o bispo aqui em A7 também exerce uma pressão em cima do ponto F2. A gente tem um cavalo aqui em C5 bloqueando a ação desse bispo. Só que se a gente conseguir tirar esse cavalo daqui, o bispo está ajudando no ataque. Então a gente nunca pode esquecer daquele bispo lá no fundo. E aqui as brancas jogaram torre em F3, tentando diminuir aqui um pouco a pressão da torre na coluna F, né, da torre negra. E aqui a gente tem algumas alternativas para poder analisar. A primeira delas que eu queria mostrar seria bispo em G6.
a ideia seria abrir a possibilidade para a troca das torres, né? Por um lado, trocar peças, você está tirando a pressão que você tem na partida. Existe uma máxima no xadrez que a ameaça é mais forte que a execução. Então, quando você executa a ação de trocar as peças, você de certa forma perde a pressão que você estava exercendo em cima da coluna F. Só que se a pressão que você continua exercendo for o suficiente, com bispo e dama, é uma ideia interessante, que deveria ter sido considerada. Uma outra ideia seria torre de F em F8. Um pequeno lance de espera que mantém a pressão na posição branca. Então, é uma outra possibilidade que poderia ter sido considerada. E talvez você pense, por que não torre de A em F8, aumentando a pressão aqui em cima dessa coluna? Bem, as brancas aqui vão dar conta de fazer um pequeno tático que vão acabar com o dia das negras. E6, atacando a torre negra aqui em F7, bispo toma, torre toma bispo, e agora as negras estão perdendo uma peça por um peão. Depois de mais uma troca de peças, as brancas vão ter uma estrutura de peões debilitada, sim. Talvez o ataque negro possa ser um ataque forte, sim. Só que eu acredito que as brancas dão conta de segurar esse ataque negro e, no final das contas, as brancas vão ter uma vantagem de material. Por isso, torre de A em F8 não é a melhor alternativa. Na partida, foi jogado o lance bispo toma C5, que eu considero um pequeno deslize do Kariaki. Bem, beleza, eu vou dobrar aqui os peões brancos, né? Desculpa, dobrar não, vou isolar os peões brancos. Só que uma das vantagens que eu tinha era o parte bispos. Eu estou abrindo mão dessa vantagem em troca de quê? Além disso, esse bispo indiretamente estava exercendo pressão em cima dessa diagonal. E de repente esse bispo não vai estar mais exercendo essa pressão. Então eu considero que esse tenha sido um pequeno deslize do Kariaki nessa partida. Depois de peão toma bispo, a gente vê que os peões não estão mais conectados, ambos os peões estão isolados. Só que, apesar disso, esse peão aqui em C5, ele acabou indo para um lugar que ele está melhor posicionado que ele estava em B4. Porque aqui em C5 ele não pode ser facilmente atacado pelas negras. As negras não têm mais bispos de casas escuras para poder atacar esse peão. Esse peão também não está em uma coluna aberta que as torres possam atacá-lo. E esse peão sozinho está bloqueando o peão de C6 e B7 das negras. Quer dizer, esses peões não podem mais se mover. Esse peão em C5 sozinho dá conta de bloquear a posição das negras. Então, novamente, bispo toma cavalo aqui em C5 me parece não ser uma boa ideia. Pois bem, depois da captura das brancas com o peão, as negras responderam com torre em E8. Agora, além da pressão na coluna F, a gente vai começar a ter uma pressão na coluna E. Torre em F4, sendo apoiada pelo bispo, atacando a dama. Então a dama tem que sair. Ela sai para a casa E7, atacando o peão de C5. Dama em D4, apoiando o peão. Torre de E em F8. A gente traz a pressão da coluna E para a coluna F. E aqui, eu acho que uma alternativa interessante para as brancas seria torre em E3. De novo, a gente deixa em aberto as possibilidades. A gente não se compromete com nada. A gente pode apoiar a pressão aqui na coluna F com torre de E em F3. Como a gente pode trazer a pressão para a coluna G, talvez atacando o rei aqui na coluna G. Como a gente pode manter a defesa aqui na coluna E. Então a gente mantém as portas abertas para várias possibilidades, dependendo do lance negro. Mas o Carlsen acabou se comprometendo nesse ponto. Ele jogou torre em F3. Não é um lance ruim, só que você se compromete que você vai ficar só com essa torre
mantendo a pressão aqui na coluna F, né? Você não abre outras possibilidades futuras. Bispo em E4, forçando a troca de torres. Torre toma torre, dama toma torre. E aqui as brancas jogam um lance F3, importunando o bispo aqui na casa E4, né? Esse peão está sendo apoiado pelo peão de G2. Então a posição das brancas não está ruim. Só que a gente tem que prestar atenção que as negras estão com um forte ataque aqui na coluna F. Então qualquer deslize das brancas, as negras vão ter um ataque fulminante. No momento esse ataque não vai chegar, né? Mas se as brancas realizarem algum deslize, o ataque chega. Bispo em F5. E aqui, uma ideia interessante para as brancas seria o lance G4. De novo, as brancas empurram o bispo para... recuam, né? Forçam o bispo negro a recuar. Além de criar a possibilidade das brancas avançarem o peão para F4, depois para F5, ganhando espaço aqui na ala do rei, com possível pressão em cima do rei negro em um futuro próximo. Então, seria uma possibilidade interessante para as brancas terem seguido essa ideia. Peão em F4 é apoiado pela dama e pelo bispo, se preciso pela torre no futuro, e esses peões vão começar a rolar para cima do rei negro. Mas aqui as brancas decidiram respirar um pouco e fizeram um lance um pouco mais morno, né? Que é o lance rei em H2. A ideia desse lance é não comprometer a posição das brancas. G4 você se compromete a se manter no ataque. Aqui as brancas não se comprometem com nada e vão esperar para ver o que as negras vão fazer. Bispo em E6, torre em E2, trazendo a torre para defender o ponto G2 se preciso, além de trazer a torre para um possível ataque no ponto B7. Dama em G6, trazendo a dama para atacar aqui o ponto G2 se possível, além de começar a ter algumas inconveniências para as brancas aqui, com a dama entrando em B1. Bispo em E6, torre em F7, a minha dama saiu da defesa do ponto B2, eu trago a minha torre. E aqui eu teria jogado o lance torre em B2. Eu evito que as negras entrem na posição das brancas, né? A dama não pode vir aqui para C2 nem para B1 por causa da torre. E além disso, eu começo a pressionar o ponto B7. Torre em F2 das brancas. Eu teria jogado torre em B2, só que o Carlsen sabe o que ele faz. Isso abre a possibilidade para as negras tentarem entrar na posição das brancas, dama em B1. Torre em B2 das brancas agora. As negras recuam, no final das contas a gente tem uma posição parecida do que eu tinha comentado anteriormente. A5 das brancas, cravando de vez a posição aqui na ala da dama, né? Esse peão ele não vai ter facilidade de avançar, porque as brancas, você sempre tem que lembrar que as brancas têm um passant se as negras tentarem avançar esse peão. E peão de A e o peão de C estão definitivamente fixos agora. Então, o objetivo de A5 é fixar a ala da dama. Rei em F8, que é um lance bastante interessante, porque a gente ainda tem as duas damas no tabuleiro. Quer dizer, damas no tabuleiro a gente não pode considerar que a gente está no final de partida ainda. Existem muitos perigos para o rei querer se aventurar no meio do tabuleiro. Só que as negras sentem que a posição está segura o suficiente para elas trazerem o seu rei para a ala da dama, apoiando o peão aqui de B7 com o rei, e assim tirando um pouco da pressão das outras peças para que essas peças possam realizar operações em outros cantos do tabuleiro. Dama em C3 das brancas, rei em E8, torre em B4. Esse lance, de novo, abrindo possibilidades. Ele traz possibilidades para as
brancas jogarem sua torre aqui na quarta fila, talvez uma torre em F4 aqui, pressionando a coluna F novamente, além de abrir a possibilidade da dama branca ficar atrás da torre, apoiando um possível torre toma B7. Então é um lance bastante interessante das brancas. G5, tirando a possibilidade de qualquer gracinha dessa torre jogar aqui em F4, também em H4, se por acaso tivesse algum plano das brancas nesse ponto. E aqui eu considero que torre em B2 seria uma das ideias mais interessantes para tentar pressionar aqui o peão de B2. Talvez capturar esse peão imediatamente não seja a melhor alternativa, já que o peão central branco aqui estaria caindo, só que a gente aumenta a pressão em cima desse ponto e obriga as negras a jogarem em função dessa pressão. O Carlsen preferiu a alternativa torre em B2, recuando de novo a torre para sua posição anterior, que me faz me perguntar, por que você jogou em B4 em primeiro lugar? Só para provocar G5? Beleza, é uma ideia, só que você poderia ter uma ideia um pouco mais ativa, né? Rei em D8, o rei continua sua marcha para a ala da dama. Torre em F2 para apoiar aqui a pressão que existe na coluna F. Rei em C8, finalmente o rei chegou ao apoio do seu peão. Dama em D4, dama em G6, G4, finalmente as brancas realizam esse lance G4, só que talvez já seja um pouco tarde demais. H5, aqui as negras demonstram que querem abrir a posição e a gente percebe o quão corajoso o Cariaque está sendo nesse torneio. O Cariaque não está tendo medo de jogar para tentar a vitória. O Cariaque quer realmente esse título mundial, ao contrário do Anand no mundial passado, que durante muito tempo jogou pelo empate e acabou indo para cima ou quando o Carlsen cometeu algum deslize ou quando já era tarde demais, o Anand estava desesperado pela vitória. Não, o Cariaque está querendo a vitória para começar na frente esse mundial. Dama em D2, começando a pressionar aqui o ponto G5, já que ele não está sendo apoiado pelo peão de H. Torre em G7, se defendendo da ameaça. E aqui, talvez um lance interessante para as brancas fosse torre em F1. Não se compromete com nada, realiza um lance de espera e esperam para ver o que vai acontecer na posição, qual que é a ideia das negras, né? Com o que as negras vão se comprometer. Só que ao invés disso, aqui as brancas, eu acredito que cometeram um erro grave, que foi o lance rei em G3. As brancas quiseram trazer o rei aqui para disputa que está tendo aqui na ala do rei, só que, ao contrário das negras que trouxeram o seu rei aqui para C8, esse rei está numa posição que não está acontecendo muita coisa. Os fogos de artifício da partida não estão aqui nessa posição. O rei quer ficar longe dos fogos de artifício. O rei quer ficar vendo os fogos de artifício, não trabalhando com os fogos de artifício. Já o rei branco parece que está querendo ajudar aqui no ataque, na abertura de linhas das brancas. Só que com isso ele está vindo para o meio do olho do furacão. E eu imagino que esse seja um erro grave que as brancas cometeram. Talvez torre em F1 fosse a melhor alternativa. Bem, as negras que agora realizam um pequeno lance de espera, torre em G8, e as negras vão esperar para ver se as brancas vão se complicar devido ao lance rei em G3. As brancas parece que perceberam que fizeram uma má ideia, né? E recuam com seu rei para G2. Só que aqui, já que você já está com seu rei no meio dos acontecimentos, bem, seu rei já está aqui. A situação dele não vai piorar por eles
tá aí, né? Então vamos tentar melhorar a posição das outras peças. Talvez uma alternativa para as brancas fosse dama em D4, tentando aumentar aqui a defesa no ponto G4 e, com a ajuda do rei, manter as coisas seguras aqui na ala do rei. Mas as brancas jogaram rei em G2, quer dizer, as brancas estão perdendo tempo, né? Primeiro jogaram em G3, depois em G2. Enquanto isso, as negras vão poder melhorar a sua posição. As negras decidem abrir a posição, H toma G, H toma G. E aqui, uma ideia interessante para as negras seria dama em H6, começando a entrar uma bela bateria de peças pesadas em cima do rei negro. Uma possibilidade seria bispo em D4, torre em H8, rei em F1, e aqui a gente percebe que a situação das brancas não está nem um pouco favorável. Dama está entrando e vai fazer um estrago feio na posição das brancas aqui. Bem, ao invés de jogar dama em H6, as negras jogaram o lance D4, que tem uma outra ideia interessante, que é sacrificar esse peão. As negras estão entregando o peão aqui em D4, só que estão abrindo caminho para o bispo se juntar à festa. Bispo em D5, começando a pressionar o ponto F3, ajudando no desmoronamento da posição do Magnus Carlsen. Dama toma peão, bispo em D5, essa era a ideia. E aqui, bem, eu tinha falado um pouco mais cedo, G3 não era uma boa casa para o rei, né? Agora eu estou falando o oposto. Por quê? Bem, as brancas já conseguiram estragar a sua posição, né? Vamos tentar segurar essa posição agora, já que as brancas fizeram besteira. Esse rei vai ter que ficar aqui para continuar protegendo o ponto F3. Jogando o rei para G3, as brancas abrem caminho para a torre tentar defender aqui a coluna H, que é um dos pontos de ataque das negras. Então, G3 provavelmente seria a melhor alternativa para as brancas. Ao invés disso, elas jogaram E6, que tem a ideia de defender o ponto H8, impedindo assim uma torre em H8, com penetração das peças negras na posição. Só que as brancas estão devolvendo a vantagem de um peão que elas tinham. Com rei em G3, a situação não está nem um pouco favorável, concordo. Só que as brancas têm um peão de vantagem aqui em E5. Então, se elas derem conta de segurar a posição, talvez elas vençam por causa desse peão de vantagem. Certo? Mas E6 das brancas, as negras responderam com dama toma E6. A gente percebe que o rei branco não está numa posição tão favorável, né? Esse peão logo vai ser atacado. Rei em G3, finalmente as brancas abrem caminho para a torre ter a possibilidade de apoiar aqui a coluna H. E aqui, provavelmente o melhor lance para as negras seria rei em B8. O rei está relativamente seguro aqui, só que vamos trazer ele para mais longe ainda dos fogos de artifício, né? Vamos deixar apenas as peças negras olhando aqui para esse lado do tabuleiro. Então, o rei em B8, de certa forma, tira o rei ainda mais das ações aqui no centro do tabuleiro e passam a vez para as brancas. O que as brancas vão fazer? As brancas não têm muitas possibilidades. Parece que qualquer lance que as brancas fizerem, elas estão piorando sua posição. Então, as brancas têm dificuldade de achar lances que não sejam ruins. Mas, ao invés disso, as negras decidiram jogar dama em E7. Por quê? Eu não sei. Talvez pressão do tempo. Não sei. A gente vai ver agora em alguns comentários sobre essa situação toda aqui. As brancas jogam torre em H2, evitando qualquer gracinha das negras na coluna H. Dama em F7, já que eu não posso atacar na coluna H, vou atacar aqui na coluna F.
E aqui as brancas jogam F4 e parece que a turbulência, né, um tornado está começando a passar, começa-se a entrar numa fase de calmaria. Peão toma peão, dama toma peão, talvez bispo toma peão também fosse uma boa ideia. Aqui a gente vê que ambos os lados podem tentar continuar a partida. As negras têm um ataque muito forte aqui com um conjunto de torre e dama, só que em contrapartida as brancas têm um peão passado. Essa seria uma possível continuação com bispo toma peão. Só que as brancas decidiram dama toma peão. E aqui o Carlsen basicamente pôde relaxar um pouco, porque depois de alguns lances a partida pôde ser empatada. Ambos os lados trocaram todas as suas peças. O que eu achei interessante foi que aqui no lance 49, torre em H5, vários GMs comentaram sobre essa posição. E eu peguei alguns comentários que eu estava vendo no Twitter durante a partida. O GM inglês Daniel King, que é um jogador muito forte lá da Inglaterra, ele diz que essa foi uma partida esquisita. Parece que o Carlsen esqueceu que o Karyakin também podia jogar pela vitória. Que realmente é interessante. Da forma que o Carlsen jogou, ele não parecia estar contando com a possibilidade de que o Karyakin poderia pressionar a sua posição. O Carlsen correu vários riscos nessa partida que em outra situação talvez ele não correria, né? E enquanto o Daniel King mandou isso, alguns segundos depois, se brincar no mesmo tempo, a Susan Polgar, que é uma grande mestre húngaro-estadunidense, disse as seguintes palavras: existe algum agente nas águas de Nova York, algum agente químico, né? Me parece que ambos os jogadores esqueceram como converter uma vantagem em vitória. O que também é bastante interessante sobre o match como um todo. Nessa partida, o Karyakin teve por alguns lances uma vantagem muito significativa em cima do Carlsen. Ele estava pressionando muito bem, só que não conseguiu converter essa vantagem em vitória. E nas duas últimas partidas, nós tivemos a situação oposta. O Carlsen estava pressionando bastante o Karyakin, mas também não conseguiu converter essa vantagem em vitória. Então a gente começa a perceber que os nervos estão à flor da pele. Depois do fim dessa partida, depois de 51 lances, que terminou em empate, Magnus Carlsen estava extremamente grilado, extremamente pé da vida, enquanto o Karyakin parecia animado, parecia sorridente. Então talvez a estratégia do Karyakin seja tirar o Magnus Carlsen dos nervos, né? Segurar o Magnus Carlsen, todo esse ímpeto de vitória do Magnus Carlsen, desestabilizar o Carlsen para no futuro próximo, nas próximas partidas, o Karyakin conseguir a sua primeira vitória. Eu particularmente acho que o Carlsen, lógico, está extremamente grilado, só que ele não vai se abalar por causa disso. O Carlsen é um jogador de altíssima qualidade que não vai deixar suas emoções falarem mais altas durante a partida, que foi o caso do Anand nos últimos mundiais, nos dois últimos mundiais. Eu não acho que o Carlsen vá ter esse problema de abalo emocional devido a essas situações de estar pressionando e não conseguir a vitória, ou tentar pressionando e de repente estar numa posição inferior, certo? Vai ser um match muito interessante de agora em diante. A gente já teve 3 partidas extremamente bem jogadas, com ambos os lados querendo a vitória, e vamos ver quem que vai conseguir a primeira vitória nesse torneio, certo? Então, essa é a minha análise dessa quinta partida do Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!